Como nós tínhamos anunciado no início do nosso Bom Dia Difusora, nós estamos trazendo aqui a doutora, né? Ela que é delegada, é a doutora Juliana Ritti. Pronunciei certo, doutora? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ari, bom dia a todos. Doutora Juliana, eu gostaria de saber muito, né? Qual é o trabalho que você faz perante a sociedade de Piracicaba e região? Então, eu já vim para Piracicaba agora em janeiro, né? Fez 15 anos que eu trabalho aqui. Eu já trabalhei em diversos lugares aqui. Eu trabalhei inicialmente, que eu vim de São Paulo, na Corregedoria da Polícia Civil. Depois eu trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher. Depois na UPJ, que é a Unidade Agrupada. E esse mês faz 7 anos que eu estou na Delegacia de Homicídios, comandando as investigações de homicídios e pessoas desaparecidas. Como é para uma mulher trabalhar num sistema brutal como esse de homicídios, assassinatos e tantas outras barbaridades que nós presenciamos no dia a dia? Olha, honestamente, eu acho que para todo ser humano a gente tem visto o nível de crueldade aumentar gradativamente e de uma forma assim importante. Quando eu comecei a minha carreira, era raro a gente ver situações de agressões e a intensidade da agressão no nível que a gente tem visto hoje. Então, acho que tem impactado a todos nós, tanto homens quanto mulheres, todos os cidadãos de bem têm ficado impactados com o nível de agressividade que a gente tem visto e, para não dizer, de crueldade que a gente tem visto atualmente na sociedade. É um desprestígio à vida humana, à integridade física humana, num grau que é assustador realmente. Olha, a gente traz notícias aqui que nós ficamos estarrecidos de saber exatamente, através da notícia, a crueldade que o ser humano está fazendo com o próximo, né? E aí, assim, dentro dessa perspectiva, né, o que se pode fazer para melhorar as leis, se é que isso possa acontecer? Eu falei ser humano, mas recentemente a gente teve também o caso do cachorrinho, que Sim, não é o único, né? Tivemos do cavalo que teve as patas sim, decepadas. sim, Então, um nível de crueldade com o ser vivo, eu vou dizer assim, né? exatamente. Que vem exacerbando. Eu acho que tudo passa pela educação, né? E, obviamente, aumentar as penas. Acho que as nossas penas, elas são pífias, elas precisam, elas são tímidas. Nosso Código Penal ele é de 1940, né? Nós tivemos aumento de pena importante em 2024, quando foi criado o crime de feminicídio. Até a criação do crime de feminicídio, ali nós não tínhamos um aumento importante das penas, né? O homicídio qualificado, ele começa em 12 anos e vai até 30 anos, né? E o feminicídio hoje, ele começa em 20 anos e termina em 40 anos. Então, houve uma melhora, eu não posso negar, mas, né? Aí sempre vem o mas. Tendo em vista as benesses do nosso sistema, os benefícios que são aí oferecidos aos criminosos, é, ela é tímida. Né? Porque penso eu, quem sou eu, mas é a minha opinião, a pena mínima deveria ser o mínimo a ser cumprido pelo réu e não o mínimo a ser condenado. Então, o mínimo são 20 anos, vai cumprir 20 anos. Depois a gente vai ver o que dá para fazer, como é que ficou. Então, o mínimo deveria ser o mínimo de pena a ser cumprida, né? Como a gente vê em outros países, né? Então, a gente vê muito seriado americano, que as pessoas assistem muito, foi condenado a 30 anos com possibilidade de condicional, que significa que depois dos 30 a gente vai ver o que pode acontecer, comportamento, essas coisas. Aqui não, é condenado a 20 anos, daí é, primário, bons antecedentes, e o que acontece muito em feminicídio, né? Normalmente é primário, tem bons antecedentes, aí vai cumprir em torno de 50% da pena, que já caiu para 10%. Né? Então, uma vez uma mãe falou para mim, era menos, né? A vida da minha filha valeu 6 anos de cadeia da vida dele. Então, eu acho que isso é muito preocupante. Então, a gente precisa lutar pelo aumento das penas. Isso é muito importante. Sim. Você disse, todos esses anos, você passou por várias sessões ali da Polícia Civil.
Teve algum caso ou alguns casos que te marcaram mais, assim, Assim. durante toda essa carreira sua? Tem. Eu acho que alguns, pela sua crueldade, eles marcam mais. Aqui em Piracicaba, eu teria vários para citar, mas eu acho que o do ônibus da linha 444, que da linha do Vila Sônia, que foi em junho de 2022, foi muito impactante. Pela crueldade, as vítimas não sabem nem por que morreram ali, sabe? Elas estavam voltando para casa depois de um dia de trabalho e uma pessoa resolveu atacá-las gratuito, simplesmente do nada, realmente do nada, dentro de um ônibus urbano, sabe? Então é um absurdo completo. Esse caso me marcou muito profissionalmente. Tem outros, né? O da menina de Charqueada também, a Victoria Lohane, também me marcou muito. Todos têm o seu impacto, né, no emocional, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um, seria o da linha de ônibus aqui de Piracicaba. De ônibus. Doutora Juliana, Piracicaba é uma cidade violenta ou está se tornando uma cidade violenta? Não é violenta. Olha, para a cidade de 400 mil habitantes, ela não é violenta. Piracicaba, ela teve um crime de latrocínio em 2023 esclarecido, um crime de latrocínio em 2024 esclarecido, um crime de latrocínio em 2025 esclarecido. Então, ela não é violenta, assim, para os padrões considerados, ela não é violenta. O problema que eu acho é essa sensação de impunidade que as pessoas têm, de que o réu não vai ficar preso, né? Essa sensação é muito ruim. Mas para os padrões, ela não é violenta. Realmente não é. E homicídio acontece em qualquer lugar do mundo, né? Mas não se pune tão de leve nos outros lugares, né? Então, acho que a gente precisa aí aprender. A gente copia tanta coisa dos outros países, a gente precisa aí estar copiando um sistema penal mais eficaz. Dentro do conhecimento que a senhora tem, qual é o sistema mais eficaz do mundo? É difícil falar assim, porque a gente vai comparar o incomparável, né? Porque nós vamos passar para países de primeiríssimo mundo, com uma educação completamente diferente da nossa. Mas nós temos a Inglaterra com penas bastante eficazes, temos os Estados Unidos com um sistema de prisão bastante eficaz. Então, mas são países que têm toda uma cultura muito diferente da nossa, né? Nós estamos com uma sociedade que eu falo que as pessoas só se olham pelos direitos e não se olham pelos deveres. Precisamos urgentemente de uma reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu sou favorável à redução da maioridade penal, mas é uma discussão imensa. Eu acho que hoje o ponto seria reformular o ECA para ter penas mais condizentes, que falam, o menor que mata hoje ele vai ficar 3 anos. Não, ele pode ficar até 3 anos, porque a cada 6 meses essa internação é obrigada a ser revista. Então, é possível, não estou falando que isso vai acontecer, mas é possível que ele fique só 6 meses. Né? Então, a regra é não ficar só 6 meses, mas é possível. Então, a gente precisaria aí de ter umas medidas socioeducativas mais condizentes com a realidade atual, né? Então, isso é muito importante que isso seja revisto urgentemente, né? Eu vejo muita manifestação no caso do cachorrinho, não acho que é injusto. Lógico que o cachorrinho jamais poderia ter acontecido o que aconteceu com ele. Só que os menores jamais serão internados por causa disso. Eles não vão para uma fundação casa, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente só admite a internação quando for crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, entendendo-se essa pessoa humana. Fora disso, não. E o cachorrinho, ele, todo mundo sabe, é um animal. Sim. Então, não se aplica. O que pode acontecer, no máximo, uma semiliberdade, uma liberdade assistida. Então, essa justiça que as pessoas estão buscando, elas não vão encontrar. E aí dá aquela sensação de impunidade, né? Então, não adianta fazer passeata pedindo justiça. Tem que pedir a alteração do ECA. Que, nesse caso, essa justiça que está se esperando não vai chegar. Se está se esperando a apreensão deles, seria ilegal.
né? Exatamente, porque são menores, né? E aí não pode ficar muito tempo presa. Pode até ir internado, mas não fica nem 30 dias, né? Não, eles não podem ser internados, porque o crime não foi, o ato infracional não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Não cabe a internação em nenhuma hipótese. Ah, então eles não têm como fazer justiça de forma nenhuma. Então, Não, é isso diga a justiça mesmo, né? Não estou falando das ruas, mas digo da justiça não tem o que fazer, então, né? Então, Responder um processo. não, responde, mas a pena não será internação. É isso que eu estou falando. Doutora Juliana, o Valderi, lá de Tietê, ele está querendo saber como é que se pode amenizar ou exterminar essa situação do feminicídio. Meu conterrâneo, né? Porque eu sou de Tietê. Verdade. Verdade. Então, né? É muito complicado. Passa por muitas situações. É uma coisa multidisciplinar. Eu acho que começa na educação, né? Mas hoje, na situação que nós chegamos, nós precisamos aumentar a pena e o feminicídio não pode valer a pena. Né? O que acontece? Ele mata a companheira, a esposa, seja lá o que for, passa em torno de 10 anos, 12 anos preso, no máximo uns 15 anos preso, e ele vai constituir nova família e vai acontecer isso de novo, porque é um padrão de conduta. Então, nós precisamos, um ser humano, um homem, que mata, eu não consigo ver como um ser homem, humano. é um ser vivo, né? Que mata uma mulher na frente dos filhos, como a gente vê muitas vezes, na frente da família, ele tem condição de conviver em sociedade. Né? Ele não tem, então ele teria que ter aí uma prisão perpétua, não teria como ele conviver. E aí, talvez ele pense que esse crime não compensa. Então, a gente passa aí por padrões e educar também a vítima para ela reconhecer alguns sinais de relação tóxica. É tão complexo. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para a senhora aí, pensando que no próximo bloco a senhora vai responder. A senhora é a favor da prisão perpétua ou a prisão pena de morte? Não responda agora, daqui a pouquinho. São 8h30, 8h30, de volta aqui com a doutora Juliana Ritt. Ela que é a delegada aqui da cidade de Piracicaba. A senhora opera qual delegacia? De homicídios hoje. Delegacia de homicídios. Doutora Juliana, eu perguntei para a senhora no bloco anterior, né? A senhora é a favor ou contra a prisão perpétua e a pena de morte? Pena de morte eu sou contra. Sempre fui. Eu acho que ela não resolve e não acredito na eficácia dela. A prisão perpétua, eu sou a favor para alguns casos muito pontuais e específicos. Né? Seriam casos como feminicídio, praticado na frente dos filhos, latrocínio, que é uma coisa extremamente grave. Latrocínio, para quem não se recorda, é o roubo seguido de morte. E alguns casos assim muito pontuais, em situações muito pontuais. Eu acho que não dá para colocar assim como uma pena. Sim. Mas seria que ter uma situação muito pontual. Ressaltando que a nossa legislação, ela proíbe tanto a nossa Constituição, né, tanto a prisão perpétua quanto a pena de morte. Mas, né, isso não é uma proibição eterna. Né? A gente fala cláusula pétrea, não pode mudar. Pode. E como é que se muda uma cláusula pétrea? Né? As pessoas acham que não pode. Pode. É através de plebiscito. Como teve com relação ao desarmamento, acho que foi 2002, sim. Que as pessoas votaram sim ou não. Então, se a população votar sim, ou para a prisão perpétua, ou para a pena de morte, se houver, então, ou plebiscito, ou se houver um interesse em baixar a minoridade penal, também pode ser feita dessa forma. Então, não é que não pode, é que exigem mecanismos mais graves. Por quê? Porque quem que é o detentor do poder com relação às cláusulas pétreas? É o povo. Não são os deputados e senadores, que eles fazem as leis. Mas com relação a algumas leis específicas, a Constituição assegura que o povo tem que ser consultado nessas situações. E como que o povo é consultado? Através do plebiscito. Então, pode mudar? Pode, mas os mecanismos são mais complexos. Então, essa proibição de que não pode mudar nunca não existe. Perfeitamente. Está aí, então, a opinião da doutora Juliana. E a gente vai agora abrir o nosso link com o nosso querido Danilo Teles. Alô, Danilo Teles, onde você está, meu querido? Oi, Ari. Muito bem, estou aqui na região central de Piracicaba. Nesse momento eu falo aqui diretamente da Rádio Difusora. Para quem conhece aqui, né, o prédio
Onde você está? Oi, Ari. Onde você está? Eu, es- eu estou aqui na sacada da difusora, Ari, nesse Você está momento, ao na vivo, hein? sacada da difusora. Muito bem. É que eu Exatamente. não vi você entrar, por Pois isso que é. eu estou perguntando. Oh, meu Deus do céu, tá louco, Ari. Precisa trocar o óculos, hein? Vou recomendar uma ótica boa, viu? Maravilha. Você tem Olha alguma só, um pergunta prazer, para a né? doutora Juliana? Sim, é falar agora. Um prazer recebê-la, a doutora aqui. A gente está sempre lá na sede da DEIC, em Piracicaba, né? Ela sempre trazendo pontuações importantes para nós da imprensa, porque isso repercute, né, no modo geral, para a sociedade piracicabana e, claro, na região metropolitana. Ari, agora em Piracicaba, 22 graus, e o motorista vai enfrentando lentidão em certos pontos da cidade. Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse, primeiramente, bom dia, bem-vinda aqui à difusora, que a senhora comentasse um pouquinho sobre o trabalho da senhora, além das investigações, né, comandando uma importante divisão aí, homicídios, mas que a senhora falasse um pouquinho também sobre. A senhora, na verdade, é professora também, né? A senhora forma policiais, novos agentes. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre, né, também, esse lado da senhora, esse lado de professora, né? De comandar também aí aulas para os novos agentes da Polícia Civil. Primeiro, bom dia, Danilo, obrigada. Eu sou professora da Academia de Polícia desde 2009 e trabalho na formação de novos policiais e também na especialização de alguns policiais que almejam galgar umas promoções na carreira. Eu acho que é importante porque só trabalhar, eu falo que emburrece. A gente acaba ficando muito fechadinha no nosso mundo, né? Enquanto que quando você vai dar aula, você se obriga a estudar, a se atualizar bastante. Então, eu acho que é essencial, a gente muito mais aprende ensinando do que você ensina, eu acredito, sabe? Com Então, certeza. é uma coisa que eu acho mais importante para mim do que o conteúdo que passa, porque lógico, eu quero fazer uma aula razoável, que tenha conteúdo, que eu consiga transmitir, né, paixão por aquilo, que as pessoas tenham interesse, principalmente eu sou apaixonada por investigar homicídio, eu sou fascinada pela investigação de homicídio. Então eu gosto de passar isso. Então é importante e daí para isso a gente tem que estar sempre atualizada, sempre buscando, sempre e nisso a gente se melhora como profissional. Então acho Com que é certeza. muito importante. Maravilha. Alguma outra pergunta, Danilo? Era isso mesmo que eu ia perguntar para a doutora Juliana, né? E parabenizar também o trabalho, tanto da doutora, né, quanto os agentes ali da Polícia Civil, todos, né, das divisões que trabalham ali na DEIC. Mas, rapidamente, doutora, gostaria que a senhora comentasse um pouquinho, então, dentro da DEIC existem divisões, né? A DISE, agora tem um setor de inteligência ali, de internet, enfim, GOI. Tem várias divisões dentro da DEIC. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho rapidamente como funciona cada especializada, né, e as funções de cada uma. A DEIC, a DEIC é uma divisão que tem todas as sedes de departamento da Polícia Civil tem a DEIC. Então, aqui, Campinas, Bauru, Sorocaba, todas têm. E a DEIC ela é composta por um delegado divisionário, que é o chefe, aqui é o Dr. William Mark, e por 4 delegacias. Quais são elas? A DIG, que é a Delegacia de Investigação Geral, que faz roubo de carga, faz golpe, faz toda a parte ligada a crimes patrimoniais. A DISE, que é ligada a drogas, combate de drogas. A Delegacia de Homicídios, que é aqui eu trabalho, faz investigação para crimes de homicídio e pessoas desaparecidas. Existe o SECOLD, que é uma delegacia especializada em lavagem de dinheiro, e dando apoio para todas essas, como grupo operacional no dia das operações, tem o GOI. Essa é a composição da DEIC. Aproveitando o gancho do Danilo, doutora Juliana, eu gostaria de saber, não é? Qual é o caso que a senhora está atuando agora, que estão aí em busca dos criminosos que cometeram o seu homicídio? Tem alguns em andamento, sim, mas nós finalizamos agora um latrocínio que foi praticado contra um pedreiro no ano passado e foi convertido à prisão, eles estavam em prisão temporária, um deles até tinha fugido para Maceió, foi preso na cidade de Maceió, um contato nosso com a polícia do estado de Alagoas, e mais 2 que foram presos na região de Ribeirão Preto. Já estavam cometendo um outro crime Olha só. contra uma motorista de aplicativo. Então, esse a gente finalizou antes de ontem. Que beleza. Foi o atual. Agora, no momento, assim, nós estamos um pouco mais tranquilos.
Mas tem alguns em andamento, sempre tem, né? Aham. O que a gente vai acompanhando. Mas que tinha, assim, que tinha preso, foram esses que eu terminei terça-feira. Muito bem. Letícia. A gente estava conversando aqui, né? Antes, eu vou falar do caso da Madalena, que você investigou. Um dos presos, né, condenados, ele já tinha outras passagens e foi falado até que ele é de alta periculosidade, né? Você acredita que se ele tivesse preso, não tivesse solto por esses crimes, outros crimes graves, a Madalena estaria viva hoje? Você acredita nisso? Então, é difícil responder essa pergunta, porque, na verdade, o mentor desse crime, mentora, né, porque ela hoje se identifica com o gênero feminino, ela era uma amiga muito próxima da Madalena. Então, eu acredito que talvez ela tivesse buscado outras pessoas para auxiliá-la nesse crime. Infelizmente, ela é primária. Então, mas, óbvio que ela se aliou a pessoas de alta periculosidade, não é um só, não, são os dois, eram de alta periculosidade, e acabaram ceifando a vida da Madalena, que foi cruelmente assassinada dentro da própria casa, o crime planejado por uma amiga próxima dela, com a qual ela tinha tido uma divergência recente. Mas é difícil falar não aconteceria, mas é lógico, eu penso que talvez se os novos autores, né, talvez deles, esses não, soubessem que eles iriam ficar presos por um período imenso de tempo, isso não aconteceria. Porque é lógico que gera uma sensação imensa de impunidade a gente vê Suzane von Richthofen na rua, comprando milho na praia e brigando pela herança do tio. Chega às raias do ridículo. Né? Então, é difícil, a gente gera para nós uma sensação de impunidade. Ver os Nardoni na rua, por crimes que tiveram tanta repercussão e que a gente esperava que eles morressem na cadeia. Né? Como aconteceu mais antigo, talvez alguns dos ouvintes nem se recordem disso, mas do crime da Daniela Pérez, que foi em 92. Naquela época, o homicídio qualificado, ele nem era crime hediondo, para se ter uma noção. Então, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, que foram os condenados e autores do crime, eles cumpriram um sexto da pena para depois ganhar a liberdade. Então, e aí a mãe da vítima, que fez todo um movimento, que é a Glória Pérez, né? Fez todo um movimento para que o homicídio qualificado se tornasse crime hediondo, porque não era. E daí, naquela época, em sendo crime hediondo, se cumpriria 2/3 da pena. Hoje tem todo um mecanismo, são tantas porcentagens que eu não sei te falar. Assim, hoje seria em torno de 50% da pena. E naquela época também tinha um outro recurso que foi excluído do Código, que era o protesto por novo júri. Todo mundo que era condenado a mais de 20 anos tinha direito a ser julgado de novo. Então, normalmente, era condenado a 19 anos e 11 meses. E aí ele cumpriu um sexto disso. Né? Então, é muito pouco para uma mãe que perdeu uma filha, da forma como foi. Então, precisa se adequar às penas. E não é só a do homicídio. Hoje, a gente estava aqui falando do cachorrinho, que eu sou a favor da punição, tá? Por maus tratos a animais, eu adoro bicho. Mas hoje, a pena de maus tratos para animais é mais alta do que do homicídio culposo. Isso não é compatível com, penso eu, né, que não seria compatível com o ordenamento jurídico. A gente precisa adequar, não a do maus tratos, mas a do homicídio culposo. Né? Precisa se adequar essa pena para que ela seja correspondente e harmônica com o ordenamento jurídico. Então, uma pessoa alcoolizada que mata no trânsito vai ter uma pena menor do que um que maltrata um cachorro, é isso? Aí é uma briga grande, né? Porque alcoolizado, a gente já vai entrar, se vai entrar no dolo eventual, para a gente colocar uma pena aí de começa em 6 a 20 anos, que é homicídio simples. Mas também não é hediondo, dificilmente a pessoa vai ser presa. Né? Então, fica numa situação muito delicada, muito delicada. Às vezes consegue, às vezes não, depende muito da situação em concreto. Mas eu acho que precisa aí ter um aumento, e do homicídio também. Não é possível que um homicídio com dolo, com intenção de matar, comece com 6 anos de pena. É muito pouco. É absurdo mesmo. Ai, 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 essas penas, né, que não tem jeito, parece que não querem mudar, enfim.
Doutora Juliana, eu quero agradecer aqui a presença da senhora. Pena que o nosso tempo está curto, mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, não só para os nossos ouvintes, mas uma mensagem de uma mulher, de uma delegada e de uma pessoa que tem aí uma visão muito ampla do que se pode estar melhorando para uma sociedade mais justa. Bom, eu acho que, primeiro, para as mulheres, que elas tenham independência financeira. Isso é essencial para que elas possam sair de qualquer relacionamento tóxico que elas tenham entrado aí por N motivos. Então, que elas tenham independência financeira, e isso é essencial. E para a sociedade, que o seu direito termina onde começa o direito do outro. E as pessoas precisam entender isso. O que eu não faço para o outro, eu não faço para o outro o que eu não quero que faça para mim. Se a gente começar a pensar assim, a gente já melhora muito a sociedade. E que Instagram não representa a vida de verdade. Meu pai. Exatamente. É isso mesmo. Recebemos aqui a doutora Juliana Ritt, esta mulher maravilhosa, uma mulher que tem aí, né, um coração gigante, mas também que tem o senso da justiça a seu favor e colocando em prática aí o seu dia a dia. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença. Espero tê-la aqui mais vezes para a gente poder estar conversando e explanando aí os assuntos pertinentes da nossa cidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom trabalho aqui para vocês.